Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você torcedora do Flamengo, você que não torce para o Mengão, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte aí da SBT Esporte com a Flávia Maia, com o Flávio Venick e com o Vene Casagrande, repercutindo a partida de ontem entre Amazonas e Flamengo, né? O jogo que foi válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o segundo jogo, o jogo da volta, e aí terminou no placar de 1-0 para o Flamengo, que se classificou com esse resultado. O Flamengo que tinha ganho a primeira partida, o jogo da ida, por 1-0, mesmo placar, e então definindo a classificação para o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que ontem não apresentou um bom futebol, essa é a verdade, né? Novamente, aquilo que eu falo sempre, insisto, né? Nos vídeos anteriores está aí, só é você acompanhar comigo que o Flamengo tem uma dependência absurda do Arrascaeta. Enquanto o Arrascaeta não joga a bola, foi o que aconteceu ontem, Arrascaeta perdido em campo, sem mostrar o futebol que ele sabe, né? Categoria que ele tem. E aí o Flamengo some na partida. O time do Flamengo ontem não apresentou um futebol vistoso, um futebol que dê orgulho ao torcedor rubro-negro, né? A torcida que compareceu no estádio, a grande parte da torcida era a torcida do Flamengo, então o Flamengo praticamente se sentindo em casa, mas o fato é que o Flamengo não apresentou um bom futebol. O Flamengo tem jogado bem no Maracanã, a saber essas duas últimas partidas, né? Contra o Corinthians e contra o Bolívar pela Libertadores e o Corinthians no Brasileirão. Mas tirando essas duas partidas, o Flamengo não vem apresentando bom futebol e ontem voltou a cometer os mesmos erros de sempre, né? Complicando aí a partida. Acabou com um chute ali do Igor Jesus, a bola que desviou o joelho do Pedro, né? Que fez uma boa partida. O Pedro ontem fez uma boa partida e entrou lá, venceu o goleirão, Flamengo 1-0. O que chamou a atenção ontem foi a não entrada do Gabigol, né? Esperava-se que o Gabigol 99 entrasse ontem na partida, mas o Tite resolveu não colocá-lo. Fez bem, porque o Pedro estava jogando bem. Destaque aí para o Pedro na partida, destaque para o Fabrício Bruno e para o Léo Ortiz, né? Fabrício Bruno que está praticamente aí vendido ao West Ham da Inglaterra por aproximadamente 85 milhões de reais, né? O Flamengo que comprou o Fabrício Bruno por 15 milhões de reais, está vendendo agora, depois de 2, quase 3 temporadas, né? Não sei se ele vai sair agora logo ou se ele vai esperar até o meio do ano, ainda não tenho essa informação, mas o Flamengo que está vendendo aí o Fabrício Bruno com lucro imenso, né? Comprando por 15, vendendo por 84, aproximadamente 85 milhões de reais. Então, uma boa venda. Tecnicamente, eu penso que a gente tem a altura, o zagueiro Léo Ortiz, que pode substituir. O Flamengo vai para o mercado, com certeza, na busca de um outro zagueiro para compor o elenco, uma vez que a gente só tem o Léo Pereira, que está machucado, e o Davi Luiz, que não vem fazendo boas partidas no Mengão queridão. Tá certo, pessoal? Então vamos acompanhar comigo aí esse corte, não sai daí. Quero dizer a você que eu fiquei sem gravar aí por quase 2 dias, né, pessoal? Dia de ontem e hoje só consegui gravar agora porque eu tive problemas, né? Tive problemas primeiro na internet e depois no meu computador. Estou gravando aí de um outro computador, então peço a compreensão de todos. Deu uma angústia muito grande, não está gravando, mas com dificuldade estou gravando aí esse corte para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, curtam aí esse vídeo e siga comigo até o final, tá bom? Não sai daí não. Se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Forte abraço, rapaziada. Daqui a pouco eu volto. O Flamengo não fez uma grande partida, mas venceu o Amazonas, classificou para as oitavas da Copa do Brasil. A reportagem é do João Gomes, que não é o xodó do Vene, tá? É outro João Gomes, tá bom? Na volta tem drone pra caramba de Vene Casagrande, tem drone do outro que tá de férias e não tá de férias, que eu não sei o que o Pedrosa tá lá no negócio de drone. Tá certo. Tem drone pra caramba, tem meu fogão também que classificou, tem Flusão também que classificou. Tem Flusão classificado. Tem. Primeiro tempo perigoso para o Flamengo, que assistiu o Amazonas entrar em campo com sede de classificação. O Amazonas chegou a balançar a rede, mas o
lance foi anulado por falta no goleiro Matheus Cunha. Assim, o duelo seguiu empatado até o intervalo do primeiro tempo. O segundo tempo de jogo foi marcado por um Flamengo mais confiante. O rubro-negro quase marcou aos 4 minutos, com Pedro. O atacante aproveitou o cruzamento e tentou de bicicleta. Mas foi aos 34 minutos do segundo tempo que o Flamengo marcou o primeiro e único gol da partida. Igor Jesus arriscou de longe. Pedro desviou a bola com o joelho e fez a nação vermelha e preta suspirar de alívio. O rubro-negro deve receber agora R$3.465.000 de premiação por ter se classificado para a próxima fase. No total, o clube já soma R$5.670.000 de faturamento até aqui. Muito bem, Flávio Vinick, Vene Casagrande, você de casa, boa tarde pra vocês. Eu não deveria te dar boa tarde, você já me irritou. Não, eu não tô falando com ele. Pergunta pra ele, por favor, Flavinho, se ele gostou do Flamengo. E aí, Vene, gostou do Flamengo? Foi boa atuação? Flavinho me fez essa pergunta no off, e eu vou responder a mesma coisa. Não gostei. Ai, tu é chato. Eu teria gostado. Você só reclama, eu teria gostado se isso aí fosse um jogo treino durante a preparação, pré-temporada, em janeiro. Aí sim eu teria gostado. Mas o cenário era totalmente diferente. A gente estava falando de um jogo importante, numa competição importante, que é a Copa do Brasil, e os jogadores foram muito mal. Esperava-se muito mais do Flamengo diante do Amazonas, mesmo jogando fora de casa, porque o Flamengo vinha de 2 bons jogos, só que novamente regrediu. Poucos jogadores fizeram boas partidas. Eu, particularmente, não gostei do Flamengo individualmente falando, e nem se a gente for olhar o coletivo. Um time totalmente lento, os jogadores lentos, sem transição, sabe? Bola toda hora alçada na área, voltando aos velhos problemas do Flamengo antes do jogo contra o Corinthians e antes do jogo contra o Bolívar. Eu, particularmente, não gostei. Alguns atletas, eles até sobressaíram ali. O Pedro, por exemplo, não por causa do gol, mas o Pedro vinha fazendo um bom jogo. O Luiz Araújo entrou bem, eu acho que tem que destacar isso, entrou com uma certa vontade. O Arrascaeta muito mal em campo, incrível. Que saudade do velho Arrascaeta, porque o Arrascaeta vem fazendo uma temporada muito abaixo. O Alan, um jogador que estava evoluindo, regrediu novamente, fez uma partida muito ruim. E assim, classificação, ótimo, tem que comemorar a classificação, mas a atuação foi muito aquém do que o Flamengo pode apresentar. Ô Flávio, eu sempre reparo que às vezes quando um time fica muito tempo sem jogar, ou um tempo a mais do que é o normal, a gente vê uma volta com um pouco desacelerado. Isso não é incomum. Talvez não possa ser isso, ou essa questão dessa regressão que chama o Venê, porque ele entendeu que o Flamengo evoluiu nos últimos 2 jogos, não foi isso? Você tem comentado isso por aqui. E que para esse jogo parece que regrediu. Talvez não seja esse tempo a mais, eu não sei, eu tô tentando olhar positivo. É estranho porque o pessoal reclama tanto, né, que precisa de tempo para treinar, que 2 jogos por semana, o calendário fica muito apertado, fica muito cheio, mas a gente vê que os times caem quando tem um período grande. Você também repara isso? Sempre. Isso acontece muito com o Flamengo, com outros times também. Mas no caso do Flamengo, isso é constante. Sempre quando tem uma data FIFA, uma paralisação, a gente imagina que o time vai evoluir com o período de treino, vai entrosar, vai ser importante aquele espaço sem jogos, e na realidade quando volta a jogar o time já apresenta futebol abaixo do que vinha jogando. Então essa teoria de que é importante jogar só uma vez por semana, no caso do Flamengo não está ajudando não. Agora tem um fato importante, que essa evolução do Flamengo, será que não foi por causa do Maracanã? Eu não lembro uma boa atuação, o Vene pode me corrigir, se o Flamengo jogou bem essas últimas partidas, talvez essa temporada, fora do Maracanã. Não lembro de um bom jogo do Flamengo que não tenha acontecido no Maracanã. Talvez isso aí, a gente achou que o time tivesse evoluído porque bateu aí Corinthians, aí tem o jogo pela Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Os jogos no Maracanã, o Flamengo apresenta um outro futebol. E nessa partida também, eu acho que o Flamengo ele precisa de ser desafiado, os jogadores têm que entrar com mais apetite. Parece que quando a situação está um pouco mais tranquila, o time fica um pouco preguiçoso, parece que não tem aquela gana, aquela raça, né? O Flamengo tinha vantagem, um adversário inferior, e aí dá aquela preguiça, mas dá aquela essa leitura moleza. que eu faço, e por isso eu levantei esse debate, porque eu entendo também, eu faço essa leitura na questão da vibração do Flamengo. Não taticamente, tecnicamente, é a vibração mesmo. Esfria, né? Parece que é um jogo mais morno, e foi isso que eu
percebi, a percepção que eu tive num olhar neutro, né? Sempre como torcedora, já que não torço para nenhum dos dois times, num olhar neutro em relação a essa partida. Agora, esse recorte do Flávio Vinick, ou Vene Casagrande, em relação ao Maracanã é interessante, porque aí a gente está falando só do Maracanã. Porque ontem a torcida praticamente era uma torcida rubro-negra, né? Não era uma torcida em massa do Amazonas. A torcida era a torcida do Flamengo. Então a gente está falando de um Flamengo que jogou em casa, né? Sim, se a gente for levar em consideração a torcida, dá pra gente dizer que o Flamengo jogou em casa. Óbvio que o gramado não era dos melhores, mas o Flamengo está acostumado a jogar um gramado péssimo, que é o gramado do Maracanã, que não é dos melhores. É diferente, tem também a questão relativa do ar, que lá estava muito quente, ontem tanto é que teve a parada durante o jogo para os jogadores se hidratarem. Sim, de fato, o estímulo eu acho que não pode faltar nunca, independentemente se está no Maracanã, se tem presença de torcida. Só o cara vestir a camisa do Flamengo, ele ganhar o salário que ele ganha no Flamengo em dia, ter a estrutura que ele tem, tudo à disposição dele, estrutura, isso já é um estímulo para ele acordar todo santo dia e querer dar a vida em campo com a camisa do Flamengo. Não dá para os atletas, teoricamente, escolherem jogo para mostrar uma vontade maior ou não. E ontem parecia que eles nem queriam estar em campo. De fato, parecia um jogo treino durante a pré-temporada. Foi igualzinho a atuação do Flamengo contra o Orlando City lá durante a pré-temporada, no passeio nos Estados Unidos, lá na Disney. É igualzinho. Se a gente fosse analisar, se ninguém falasse assim, pega uma pessoa que não acompanha futebol, fala, assiste a esse jogo aí. A pessoa vai falar, nossa, pré-temporada, jogo treino aberto à torcida. Parecia isso ontem, porque o Flamengo não queria estar em campo. A sensação que eu tinha era essa. Claro, exceto alguns jogadores aqui que eu já destaquei. Acho que o Pedro fez uma boa partida, se movimentando bastante. A gente vê um Pedro totalmente diferente, característica diferente. Ele não fica mais preso dentro da área. O Cebolinha também foi bem, eu acho que na medida do possível ele também foi bem. Mas assim, não dá para jogar dessa maneira em jogos importantes. Por exemplo, o Flamengo passando de fase na Libertadores, se jogar dessa maneira, corre sério risco de ser eliminado. É uma competição muito mais difícil. A própria Copa do Brasil. O Flamengo agora vai pegar adversário bem mais complicado que o próprio Amazonas. E em determinado momento, o técnico do Amazonas estava dando um nó tático no Tite. Isso para mim é um absurdo. A estrutura que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, não pode se permitir isso mesmo jogando fora de casa. Vene Casagrande, o drone subiu com uma bomba, né? O zagueiro Fabrício Bruno está sendo vendido para o futebol inglês, isso é uma verdade. Mas assim, não impressiona muito a venda dele, sim o valor. Pois é. E eu vejo muita gente falando, não tem que vender, vai fazer muita falta. A minha opinião é um valor irrecusável. Para quem não sabe, para quem não acompanha nas redes sociais, o Flamengo está vendendo Fabrício Bruno por 15 milhões de euros. Isso dá em torno de 84 milhões de reais. Só para o torcedor ter noção, o Flamengo contratou o Fabrício Bruno em 2022 por 15 milhões de reais, junto ao Red Bull Bragantino. Meu Deus. Além do ganho técnico, que a gente está falando de um jogador que desde quando chegou, ele desempenhou com a camisa do Flamengo, se tornou titular e é um jogador extremamente irregular, tanto é que ele foi para a seleção brasileira, ainda tem o ganho financeiro, um lucro de 69 milhões de reais. É um valor que o Flamengo não tem como virar para o West Ham e falar assim, não vou vender. Além do valor ser maravilhoso, a forma de pagamento também é maravilhosa. Em 3 parcelas, uma à vista, a outra parcela 1 ano após a assinatura e a outra 2 anos após a assinatura. É uma forma de pagamento maravilhosa para o Flamengo. Ou seja, um cenário perfeito para todo mundo. Para o jogador, porque quando a gente leva em consideração, quando o Flamengo vai contratar um atleta, o jogador ele quer vir para o Flamengo. Existe outro lado também da moeda. Vocês acham que o Fabrício Bruno não quer atuar na Premier League? Ele tem 28 anos. É a única oportunidade que ele vai ter de jogar na Premier League. Vai assinar um contrato de 5 anos com o West Ham, que é um bom clube lá na Inglaterra. É óbvio que o jogador quer ir. Então, é uma venda maravilhosa para todo mundo e assim a roda gira. O Flamengo já tem o substituto dele no time titular, que é o Léo Ortiz, agora vai em busca de uma reposição para o setor defensivo, obviamente mais barata, e assim a roda vai girando e o Flamengo sabe muito bem fazer negócio. Eu acho que essa venda já estava planejada. Eu acho que quando o Flamengo traz o Léo Ortiz ali no planejamento da diretoria, já tem uma ideia de vender o Fabrício Bruno nessa janela do meio do ano. Fica complicado você ter 3 jogadores desse nível, né? 3 jogadores que podem ser convocados para a seleção brasileira e deixar um no banco. A chegada do Léo Ortiz já fazia parte de uma ideia da diretoria de trazer o Léo Ortiz
e no meio do ano vendeu o Fabrício Bruno para a Europa, que era um desejo do jogador, da diretoria, e esperava-se uma convocação para a seleção brasileira, né, para poder agilizar isso, ele também ganhar mais crédito lá fora, tem a exigência do futebol inglês de uma convocação. O Fabrício Bruno foi convocado, jogou como titular naquele amistoso na Inglaterra, né, quando jogou contra a Inglaterra e contra a Espanha depois. E eu soube que a diretoria do Flamengo comemorou, o Fabrício Bruno foi titular, agora o caminho está livre para ele ser vendido no meio do ano, a vontade da diretoria e também do jogador, e o Léo Ortiz entra no time. Acho que está tudo dentro do planejado. Só uma situação de bastidor. Nessa convocação para a seleção brasileira, as conversas com o West Ham já estavam acontecendo. Só que a atuação dele contra a Inglaterra foi assim, um carimbo final, ali, né? A confirmação de que, fato, ele tem sim nível para atuar com a camisa do West Ham na Premier League. Então, a atuação na seleção brasileira foi apenas uma confirmação. Não foi a partir da atuação que começou a negociação. As conversas já estavam em andamento antes mesmo dessa atuação dele com a camisa da seleção brasileira. E dessa forma a gente destaca até para os mais novos, os mais velhos já entenderam isso, só que os mais jovens não têm essa noção hoje em dia do tamanho da seleção brasileira, sim, infelizmente, né? O que é uma seleção brasileira, o que é uma convocação, e aí eu vejo um pessoal mais jovem, quando um jogador é convocado, vai se machucar, ai meu Deus do céu, vai desfalcar o meu time. O que é seleção brasileira? Além de ser a seleção brasileira, é a maior vitrine que pode existir. Apesar do momento ruim, continua com prestígio. Exatamente. Fernandinha, a seleção sempre será a de base e, naturalmente, a principal. Eu não vou dizer todos os jogadores, mas eu boto aí cerca de 90% dos contratos que são feitos entre jogador e clube, tem uma cláusula lá. Se for convocado para a seleção brasileira, ganha um bônus no salário. Isso acontece. Tem com Douglas Costa no Fluminense, não vai ter com o Fabrício Bruno, que é titular absoluto no Flamengo. Olha aqui a nossa enquete. O Flamengo vende bem, né? Muito. Nos últimos 5 anos, na minha opinião, eu falo sempre nesse programa, o Flamengo é o que melhor negocia. O responsável. Não só vender, como também comprar. O Flamengo tem o time de comprar, sempre traz um preço bacana. Eu acho que ele é o Nino do Fluminense, acho que tem o mesmo nível, né? Fabrício Bruno e Nino. O Nino foi vendido por 27. Nino é mais jovem, né? O responsável pelas negociações... O triplo. É mais jovem, né? O Nino é mais jovem que o Fabrício Bruno. O responsável pelas negociações no Flamengo, acho que isso precisa ser dito, é Bruno Spindel. Embora eu tenha muitas críticas em relação ao dia a dia no Flamengo como diretor executivo, mas quando ele senta à mesa para negociar venda e contratação, o cara é muito bom. No dia a dia, acho que poderia ser melhor. Mas quando ele senta para negociar, o cara é diferente. Vamos olhar a nossa enquete. Você concorda com a possível venda de Fabrício Bruno pelo Flamengo? Já é venda, Vene? Venda. Já é venda. Sim, o dinheiro foi alto, não vai fazer falta. Terceira opção, precisa contratar. Além do bom valor, Fernandinha, o que eu não mencionei aqui, o Flamengo sentou à mesa e falou o seguinte, beleza, a gente até vende por esse valor aí, que é maravilhoso. Desde que ele atue contra o Amazonas pela Copa do Brasil e contra o Milionários na Libertadores, aí depois ele pode ir. O Flamengo ainda exigiu isso. Mas será que ele vai ser poupado? Brincadeira. Não vai não. Ô, Vene Casagrande, olha aqui, a gente olhou o valor e a gente tem visto um movimento, Flávio Vinick, de um rubro-negro, e eu tenho falado isso aqui, quando o time vai avançando na sua organização financeira, você começa a ter um torcedor que também vai amadurecendo o seu olhar em relação ao futebol, né? A gente já não vê mais o torcedor do Flamengo ficando bravo com o outro jogador sentando no banco, porque ele já fez um entendimento de elenco, e ele faz uma cobrança de elenco. Eu acho que com a saída do Fabrício Bruno, aí a pergunta eu faço pra vocês, você acha que tem que contratar alguém para o seu lugar ou o Flamengo está bem servido? Eu acho que, minha opinião, no time titular, a reposição imediata, o Flamengo é o mesmo nível, o Léo Ortiz. Acho que vai precisar de um cara no banco para ser aquele zagueiro de confiança, que eu acho que hoje o Davi Luiz não passa essa confiança para a torcida, para ter no elenco um cara, caso o Ortiz ou o Léo Pereira se machuquem, suspensos, tem que ter um cara no banco nível acima aí, né? Antes da minha opinião, eu posso dar uma informação? Obviamente, eu fiz essa pergunta para um dirigente do Flamengo e a resposta foi: nós vamos atrás de uma reposição para o setor defensivo. Não quer dizer que o Léo Ortiz ele vai ser titular. Essa reposição pode chegar e ser titular na vaga do Léo Ortiz. E tá certo, acho que a diretoria do Flamengo tá certa, porque hoje não dá para contar, como o Flavinho disse, apenas com o Davi Luiz. Respeito muito o Davi Luiz. Uma história absurda no futebol, uma história linda, maravilhosa, mas ele está em fim de carreira e ele não aguenta uma sequência muito grande de jogos. O Léo Pereira tá lesionado.
E aí, faz o quê? O Fabrício Bruno vai embora, o Davi Luiz vai ter que jogar. E aí o único reserva no setor defensivo vai ser o jovem Cleiton, que tem um baita potencial. Mas eu acho injusto você botar essa pressão em cima dele. E quando eu falo da questão da nova perspectiva do torcedor do Flamengo, é porque o rubro-negro já não pensa só nos 11. O rubro-negro já começa a pensar no banco também por conta do tamanho das competições em que busca e participa. Olha só, depois dessa partida, o técnico Tite falou sobre a situação de Gabigol e como espera recuperar o atacante. Cadê? Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante. O Gabigol não entrou ontem, Vene. Por que não usar o Gabigol na partida de ontem? Eu posso mudar a pergunta para o nosso debate? Qual é? Por que usar o Gabigol na partida de ontem? Estamos falando de um jogador que não vem jogando bem. Contra o Corinthians, ele fez uma partida terrível. Contra o Bolívar, quando entrou também, ficou 20 minutos em campo. Uma partida terrível, parecia uma criança jogando contra adultos. E ontem o Pedro ele estava bem. Não fazia o menor sentido o Flamengo precisando fazer gols. O Pedro atuando bem, era um dos melhores na partida com a camisa do Flamengo. Você colocar o Gabigol apenas para dar uma moral ao atleta. O técnico não tem que dar moral ao atleta, ele tem que pensar no melhor para o time dele. Então, na partida de ontem, não fazia o menor sentido o Gabigol entrar. Na frente dele tem o Lohan, que entrou bem, na frente dele tem o Luiz Araújo. Então, não tem por que você botar o Gabigol apenas para dar uma moral para ele. Não faz o menor sentido. Acho que o Tite agiu de maneira correta, pelo menos no jogo contra o Amazonas. É isso aí, pessoal. Vindo o vídeo comigo até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Olha, se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado, rapaziada. Salve, salve. Um forte abraço para todos e até a próxima. Fui! Flamengo!